Beleza, galera? Agora nós vamos fazer uma revisão de gramática. Você viu a parte 1, texto, agora a gramática para a SES. Não se esqueça, nós estamos no Paco. Não ficou muito legal não, né? Mas é isso aí mesmo, ó. Olha aqui, ó. Vai fazer assim, assim, assim e vai chegar aqui, ó, Secretaria de Saúde, beleza? Vamos lá. Gramática, Paco, o que é importante para a gente aí na gramática para a prova do IAD, Secretaria de Saúde, DF, está chegando? Olha lá, primeira coisa, você tem que observar o seguinte, paráfrase. Pode esperar uma questãozinha de paráfrase que vai vir. Professor Paco, por que você colocou em gramática? Porque, na verdade, a paráfrase pode cobrar só o sentido, pode cobrar a gramática e pode cobrar os dois. Então, eu preferi deixar aqui na parte de gramática. Olha só, o que é paráfrase? Paráfrase é a reescritura de um trecho, certo? A banca vai pegar um trecho lá do texto e vai colocar no enunciado e vai perguntar para você assim, assinale a alternativa que, de acordo com a norma padrão, preserva o sentido original do texto. Aí vai pegar um trecho ali com 3, 4 linhas, por exemplo, e depois nas alternativas, né? A, B, C, D, E, ela vai colocar o trecho escrito de outra forma, tá? Então você tem que perceber o quê? Se aquela reescritura manteve, primeiro, aquela reescritura tem que preservar o sentido original. Você não pode mudar o sentido, porque senão não é paráfrase. A paráfrase é algo paralelo, é uma frase paralela, então não pode mudar o sentido. Depois, você tem que observar a correção gramatical. Observe a correção gramatical, tá bom? Então, quando você fizer a reescritura de um trecho do texto, você tem que preservar o sentido original e tem que preservar a correção gramatical. Agora, o que acontece de vez em quando? Acontece assim, ó. Ou eles cobram o sentido, há questões que falam só assim, assinale a alternativa que preserva o sentido original do texto. Outras questões cobram só a gramática e outras questões cobram dois. Então, a primeira coisa, né, você vai ter que ler, pelo menos, tem que ler o enunciado para ver se eles estão cobrando o sentido ou se estão cobrando o quê? A correção gramatical, beleza? Então, professor Paco, mas eu queria saber assim, o que eu tenho que observar mesmo na paráfrase. Eu queria ter uma dica assim bem rápida. Então vamos para de Paco aqui, olha. Olha o que você vai ter que observar na paráfrase. Bom, observe o seguinte, a primeira coisa que os caras fazem na paráfrase se chama inversão de termos, certo? Olha só, se eu falo assim, hoje eu vou revisar gramática. Hoje eu vou revisar gramática, certo? De repente isso aqui está lá no texto original. E aí os caras simplesmente fazem assim, ó. Eu vou revisar gramática hoje. Aí ele vai perguntar a você, claro que eu estou dando um exemplo simples, porque o objetivo aqui são dicas bem rápidas. Então, ele tirou o termo daqui, colocou aqui. Nesse caso aqui, pessoal, houve alguma alteração de sentido? Não, não houve alteração de sentido. É a mesma coisa. Hoje eu vou revisar a gramática, eu vou revisar a gramática hoje. Olha só a segunda coisa que eles fazem, que vai dar para aproveitar esse exemplo. Ó. Alteração nos sinais de pontuação. Alteração nos sinais de pontuação. Nos sinais de pontuação. Como assim, Paco? Olha só, aqui você está vendo uma vírgula. Ó. Hoje eu vou revisar gramática. Aí eles, na paráfrase, o que eles fazem? Eles reescrevem tirando essa vírgula aqui. Ó. Mudou o sentido? Não. E ficou correto? Aí você vai se lembrar da regrinha do adjunto adverbial. Hoje, por exemplo, é um adjunto adverbial de tempo. E o que nós aprendemos sobre os adjuntos adverbiais? Ou você não aprendeu? Aprendeu. Olha só, você aprendeu que o adjunto adverbial deslocado, ele recebe vírgula. Se ele for de pequena extensão, a vírgula é o quê? Facultativa. Se ele for de grande extensão, a vírgula é obrigatória. Isso aqui é pequena ou grande extensão? Às vezes as pessoas me perguntam, professor, eu não sei o que é pequeno ou grande. Realmente isso é relativo, tá? Mas para o IADS, pequeno, uma palavrinha.
Quantas palavras? Uma. Ah, mas eu aprendi com outro professor que é mais de um. Isso para as outras bancas. Mas eu estou me orientando pelas provas anteriores do IADES. Pelas provas anteriores, adjunta adverbial de pequena extensão, uma palavra. Então, veja bem, quando o adjunto adverbial é com uma palavra, a vírgula é o quê? Facultativa. Então, com vírgula ou sem vírgula, o item aqui está certo. Vamos revisar então? Primeiro, vai fazer paráfrase. O item está cobrando paráfrase. O que você vai observar? Se ele está pedindo o sentido e a correção gramatical. Beleza? A questão da correção, o que ele vai fazer que pode mudar o sentido? A inversão de termos. Eles podem mudar, como eu fiz aqui, ó. Tirei o hoje daqui, coloquei aqui e não mudou nada. Em outras situações pode mudar, tá bom? Outra coisa que eles vão fazer, alteração nos sinais de pontuação. Às vezes a vírgula está num lugar, eles colocam a vírgula em outro. Observe neste caso também aquelas orações subordinadas adjetivas, lembra? Lembra que eu falei em sala assim, ó? Que como você reconhece uma oração adjetiva? Você reconhece uma oração adjetiva pelo pronome relativo. A maioria das orações adjetivas tem pronome relativo. O principal deles é o que. Não sei se você se lembra que eu falei em sala assim, todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. Lembra? Amém. Então, todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. Amém. Então, olha só, numa oração adjetiva nós temos a restritiva e a explicativa. Restritiva sem vírgula, explicativa com vírgula. Se lá na paráfrase vier uma explicativa, e quando o cara reescrever, no texto original vem uma explicativa, e quando o autor reescrever, ele tirar a vírgula da explicativa, ela vai se tornar o quê? Restritiva. Permaneceu o sentido? Não, não permaneceu o sentido. Vamos lá. Existem duas orações subordinadas adjetivas. Quais são? Respondeu aí? Se não respondeu, fique ligado, hein? A prova está chegando. Restritivas e explicativas. De novo, quantas orações adjetivas existem? Duas. Quais são? Ouvi, isso mesmo. Restritiva e explicativa. Restritiva é com vírgula ou sem vírgula? Só os vencedores aí. Agora, só quem vai ter o nome no Diário Oficial. Restritiva, sem vírgula. Explicativa, o quê? Com vírgula. Restritiva sem vírgula, explicativa com vírgula, tá? Então, se ele tirar a vírgula da explicativa, a oração se torna restritiva e vai mudar o sentido. Não pode fazer essa paráfrase, ok? Bom, outra coisa que os caras fazem na paráfrase é alterar algumas palavras. Eles mudam algumas palavras, tá bom? Então, primeiro, inversão de termos. Segundo, vou colocar aqui, ó, na ordem para você. Primeiro, inversão de termos. Segundo, alteração nos sinais de pontuação. Alteração nos sinais de pontuação. Terceiro, inserção ou retirada de palavras. Ou retirada de palavras. Tá? Isso você tem que ter muito cuidado. Às vezes lá no texto está assim, ó. O texto se refere a homens. Aí você coloca assim, o texto, na paráfrase está, o texto se refere a homens de 40 anos. Está errado, você inseriu algo que mudou o sentido do texto. Tá bom? Outra coisa, o texto se refere apenas a homens. Aí você tira o apenas, coloca o texto se refere a homens. Ó, essa palavrinha também, a retirada dessa palavrinha mudou o sentido do texto. Então, bastante cuidado com a inserção ou a retirada de palavras. Quarto, cuidado, ó, alteração de conjunções, preposições, pronomes relativos e locuções prepositivas. Ah, professor, só isso aí que o senhor citou já me deixou agoniado, eu não sei nada disso aí que o senhor está falando. Relaxa, calma, estou aqui. Olha só, quando eu falo assim, o texto vem assim, ó, o governo economizou na construção de estádios. Foi assim que aconteceu na realidade? O governo economizou na construção de estádios
para investir em escolas. Para investir em escolas. Isso aqui seria muito bom se fosse verdade. Então, o governo economizou na construção de estádios para investir em escolas. Este para aqui está dando a ideia de quê? Finalidade. Para mais infinitivo é finalidade. Aí, na hora da paráfrase, o cara faz assim, ó. O governo economizou na construção de estádios porque precisava investir em escolas. Porque achou necessário investir em escolas. Para a gente, no dia a dia, é a mesma coisa. Para o IADES, não. Para o IADES, para é finalidade, tá certo. Mas quando eu coloco porque queria investir em escolas, esse porquê já é causa. Então, a ideia mudou. No dia a dia, legal, mas na prova não. Então, fique atento. Quando ele coloca lá porquê e muda para na paráfrase, ou coloca pois e muda para a fim de, tá? Cuidado que isso aí está havendo mudança de sentido. E a paráfrase está ficando o quê? Errada. Beleza? Então, vamos lá. Paráfrase, vai cair na sua prova ou não? Vai. Eu não sei se é a questão 5, se é a 4, estou brincando, mas que vai cair, vai, tá? Inversão de termos, alteração no sinal de pontuação, inserção ou retirada de palavras, alteração de conjunções, né? Preposições, por exemplo, para, o de, o em, tá? Pronomes relativos, às vezes está lá assim, ó, é a escola onde eu estudo, a escola onde eu estudei. Aí na hora em que ele faz a paráfrase, ele fala assim, ó, a escola que eu estudei. Opa, ficou errado. A escola onde eu estudei, você não pode colocar a escola que eu estudei, não. Quer saber por quê? Eu vou dar agora outra dica para você. Viu meu apagador aqui? Quadro caindo, apagador. Isso aqui é improvisado, certo? Mas eu resolvi dar essa dica para ajudar você. Eu quero que você entre lá, hein? Secretaria de Saúde. E quando entrar, preste um serviço de qualidade, porque o povo precisa. Então, vamos lá. Veja bem, olha só. Pronomes relativos. Olha os pronomes relativos que existem. Que, quem, onde, o qual e cujo. Esses são os pronomes relativos. Professor Paco, para que serve um pronome relativo? O pronome relativo, ele evita a repetição de uma palavra. Por isso, ele retoma uma palavra. Que palavra que ele retoma? A palavra da oração anterior. Qual palavra? Ele retoma, normalmente, substantivos ou pronomes, ou outros pronomes. Se eu falo assim, ó, os alunos que estudaram com o Paco, claro que eu tenho que fazer um merchanzinho para mim, né? Os alunos que estudaram com o Paco estão confiantes, ou no mínimo riram bastante nas aulas. A alegria faz parte também. Os alunos que estudaram com o Paco estão confiantes. Veja bem, esse que aqui se refere à palavra alunos. E qual é a classe de alunos? Alunos é um substantivo. O que está retomando a palavra alunos, ele está fazendo a relação com essa palavra. Então, esse que aqui é chamado de pronome relativo, beleza? Os alunos que estudaram com o Paco estão confiantes. Este pronome relativo evita a repetição da palavra alunos. Quer ver? Ó? Os alunos que estudaram com o Paco estão confiantes. Quais alunos que estão confiantes? Os alunos que estudaram com o Paco. Então, pronome relativo. Beleza. Sabe o que a banca pede muito lá? A substituição de um pronome por outro. Olha, vou dar a dica para você. Ó. Estes dois aqui são os que mais podem ser repetidos, o que e o qual. Sabendo que o qual pode ser substituído por os quais, as quais, a qual, o qual. No caso aqui, ó, tá, os alunos que, como aqui está no plural e masculino, você vai substituir por os quais. Os alunos, os quais estudaram com o Paco, estão confiantes. Agora, veja bem, se a banca que perguntar se pode substituir pelo quem, já não pode. Os alunos quem estudaram com o Paco, ó, não dá. Se a banca perguntar se pode substituir por cujo, também não pode nesse caso. O cujo, ó, nunca vai poder entrar no lugar do outro relativo. Assim, um no lugar do outro, não vai. O quem até pode, de vez em quando, entrar no lugar do que, com uma preposição, mas aqui não. E o onde, Paco? E a questão do pronome relativo onde? Vou dar a dica para você aqui, ó. Veja bem. Uma dica sobre substituições. Cai demais nas provas do IADES a substituição de pronomes relativos, beleza?
Então, a banca pergunta a você se pode substituir o que pelo qual, por os quais, por na qual. Então, fique ligado, ó. O que, normalmente, você pode substituir o que por o qual, certo? Só tem que se lembrar de um detalhe. Se houver uma preposição antes do que, vai ter que haver uma preposição antes de o qual também. Se eu falo assim, ó, a escola em que estudo. A escola em que estudo. Ó. Há uma preposição antes do que. Então, quando você for substituir por o qual, a qual, você vai colocar a escola na qual estudo. Esse na é a preposição em mais o artigo que? A, beleza? Então, o que pode ser substituído por o qual. Se houver uma preposição com o que, vai haver uma preposição com o qual também, beleza? Depois, o onde. O onde, ele pode ser substituído por que ou pode ser substituído por o qual também. O qual e suas variações, certo? O onde. Só que é um detalhe. Todas as vezes que você substituir o onde pelo que, vai ter que existir uma preposição. Todas as vezes, certo? Então aqui, ó, a preposição mais comum é a preposição em, tá bom? No caso aqui, em mais o, no. E aqui não tem essa variação. Então, olha aqui, ó, vamos imaginar que na prova vem assim, a escola onde estudo é muito boa. A escola onde estudo. Aí a banca pergunta a você se pode substituir pelo quê. Você vai marcar, sabe o quê? Errado. Todas as vezes que você substituir o onde pelo que ou pelo qual, tem que haver uma o quê? Preposição. E normalmente é a preposição em. A escola onde estudo, a escola em que estudo. Professor, mas no dia a dia a gente não fala assim, meu amigo, por isso que nem todo mundo está na Secretaria de Saúde, nem todo mundo está na Secretaria de Educação, no Senado. Por quê? Uma coisa é o que você fala no dia a dia, outra coisa é o que a gramática diz. Ai, Paco, mas está muito em cima para eu aprender, presta atenção, tem que ser confiante. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, vai fazer concurso, tem que ser confiante, certo? Eu nunca vi, gente, um desanimado passar em concurso, ou um desconfiado. Eu já vi muito animado reprovar, eu confesso, mas desanimado passar eu nunca vi. Então, confiança, não perca a fé, beleza? Não entendeu? Volta o vídeo um pouquinho. Então, vamos lá. A escola onde estudo, a mesma coisa de a escola em que estudo. Então, se a banca perguntar se pode substituir o onde pelo que e o onde pelo o qual, você vai dizer que pode, desde que haja uma o quê? Preposição. E no caso é a preposição em. Outra coisa, vi meu apagador aqui, né? Era a camisa aqui do cinegrafista, camisa do câmera aqui que eu peguei para usar como apagador. Vamos lá. Mas ele está coberto ali, viu, gente? Está sem camisa não, ele pegou um edredom que tinha ali. Então vamos lá. Cujo, por exemplo, se a banca perguntar se pode substituir qualquer um desses aqui, ó, por cujo, ele é o patinho feio da história. Não pode, tá? Você não pode substituir os outros pronomes pelo cujo. A não ser que você mude a frase, mas um por um não pode. Outra dica sobre o cujo. Se a banca perguntar se ele pode vir com artigo aqui, diga não. Cujo não pode vir com artigo, nem antes e nem depois. Beleza? Então o pronome relativo cai bastante em prova. É uma dica quente para você, ó, do Jim Paco. Pronome relativo vai estar na sua prova. Eu não sei se é questão 6 ou 7, mas que vai estar, vai, tá bom? Pronome relativo lá. Bom, nós vimos então, a primeira dica de gramática foi paráfrase. A segunda dica de gramática, pronome relativo. A chance de estar lá é muito alta, pronome relativo. Outra dica, algo que pode estar lá na sua prova, acentuação gráfica. Então, ó, a primeira foi paráfrase. A segunda dica foi pronome relativo. A terceira dica agora, acentuação. A chance de haver uma questão de acentuação na sua prova é alta. Uma dica que eu dou é o seguinte, pelas provas que eu observei do IADES, o IADES não está cobrando o novo acordo, só está cobrando o antigo. Então, não precisa ficar preocupado com o novo. E o que ele está cobrando? Quais são as regrinhas que ele está cobrando? Olha, paroxítonas terminadas em ditongo crescente, ele está cobrando isso aqui. Ele está cobrando as proparoxítonas, está cobrando os hiatos, I e U, seguidos ou não de S, e está cobrando também o verbo ter.
o verbo ter no singular diferente do verbo ter no plural. Então, a acentuação gráfica, olha, muito provavelmente vai estar na sua prova. Beleza? E são essas regrinhas aqui. Professor, você pode dar um exemplo aí de cada uma delas? Posso. Vou dar um exemplo aqui das paroxítonas, por exemplo, terminada em ditongo crescente. Quando eu falo assim, olha, história, história. Olha, a sílaba mais forte é essa. Pá, que eu nem me lembro o que é paroxítono. Então, veja bem, paroxítono é uma palavra cuja sílaba mais forte é a penúltima. Ó. A última sílaba é essa, a penúltima é essa. Então, ela é a mais forte. História. Então, paroxítona terminada em ditongo. As paroxítonas... E lá sei o que é ditongo também, Paco? Tá bom. Ditongo, ó. O I é uma semivogal e o A é uma vogal. O que é ditongo? É o encontro de uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba. Então, aqui, ó, isso aqui é uma sílaba, a semivogal e a vogal estão na mesma sílaba. Então, isso é um ditongo. Paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo. Tem que ser acentuada. Algumas vezes, queridos, caem questões assim, ó, perguntando se essa palavra pode ser separada de outra forma. Pode. Ela pode ser separada assim também, ó. História. Aí, nesse caso, ela já vai ser proparoxítona. Oxítona, se terminasse, se a sílaba mais forte fosse essa. Paroxítona, se fosse essa. E agora essa aqui, proparoxítona. Neste caso, é chamado de proparoxítona eventual. Então, paroxítona, proparoxítona. Beleza? Mas as duas formas são corretas de você separar. O normal cai em prova é esse aqui. Paroxítona terminada em ditongo. Beleza? Depois, nós temos as proparoxítonas mesmo. É o caso da palavra clínicas. Clínicas, por exemplo, é uma proparoxítona. A palavra médicos. Médicos também é uma o quê? Proparoxítona. Então, proparoxítona, proparoxítona. Essa é a regra, querido, que todo mundo na face da Terra sabe. Até que não fala português sabe. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Essa é a regra de que todo mundo gosta, por quê? Porque não tem exceção, né? Todas as proparoxítonas são acentuadas, beleza? É isso aí. Depois, nós temos a regrinha dos hiatos. Hiatos, I e U. Paco, eu não sei o que é hiato, eu não me lembro, eu estou nervoso. Calma. Hiato, por exemplo. Hiato é a separação de duas vogais. Hiatos, I e U, seguidos ou não de S. Professor, mas o que é hiato, pelo amor de Deus? Hiato significa separação, galera. Quando eu falo assim, ó, saída. Esse A é uma vogal, esse I é uma vogal. Esse I aqui, ó, ele ficou sozinho na sílaba e é a sílaba mais forte, que é a sílaba tônica. Saída. Então, a gramática diz que os hiatos, que são as separações, I e U, sozinhos ou seguidos de S, devem ser o quê? Acentuados. É o caso, por exemplo, da palavra baú. Ó, baú. Baú não seria acentuado, porque é um oxítono terminado em U. Pelas regras das oxítonas, essa palavra não seria acentuada. Só que ela é um hiato, a separação de vogal e vogal, e ela está na sílaba mais forte. Outra coisa, muita gente gosta disso aqui, eu adoro isso aqui, ó. Açaí. Açaí é uma oxítona terminada em I. Não era para ser acentuada, só que formou um hiato. Aqui eu tenho a vogal A, não é? E a vogal I estão em sílabas separadas. O I está forte, então ele vai ser o quê? Acentuado. Então, bastante cuidado com os hiatos I e U. E a última aqui, a regrinha que tem caído de acentuação gráfica, é a do verbo ter. Tá bom? O verbo ter no presente, pessoal. Ó, eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles o quê? Tem. A pronúncia é igualzinha. Eu tenho tempo para estudar. Eles o quê? Tem tempo para estudar. Só que na hora que você coloca no plural tem que ter o acento circunflexo. Professor, vai fazer diferença para a nossa vida se tem acento ou não? Querido, não vai fazer a menor diferença. Inclusive a pronúncia é igualzinha. Ele tem, eles têm. Só que você vai fazer uma prova. E para a prova faz toda a diferença. Aqui, ó, sem acento, aqui com acento. A mesma coisa do verbo vir. Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. Com acento o quê? Circunflexo. Beleza? Então, esse acento aqui se chama acento diferencial. Ele está diferenciando o singular do plural.
Então, o primeiro ponto de gramática que cai nas provas do IADES, paráfrase aí, ó, gramática com texto, né, paráfrase. Segundo que eu passei para vocês, pronome o quê? Relativo, isso cai bastante. E agora, acentuação gráfica tem muita chance de cair lá na sua prova, muita chance mesmo. Vamos lá. Outra coisa que tem muita chance de cair na sua prova é isso aqui, ó. É o que eu chamo, número 4, é o que eu chamo de particularidades léxicas, certo? Particularidades léxicas. Professor, dê um exemplo aí. São palavras que têm certa particularidade. O IADES gosta de cobrar isso aí. Por exemplo, ó, a fim de, tudo separadinho, é diferente de a fim de, ó. Esse a fim junto, ó. Beleza? Então, é totalmente diferente. Esse a fim de significa com o objetivo de, significa para. Por que você está estudando? Por que você está vendo esse vídeo? Para passar no concurso. Então, a fim de significa para, beleza? E esse outro aqui, Paco, a fim de significa parente de, tá? A fim de deputados não podem ter função comissionada no mesmo órgão. A fim de, ou seja, parente de deputados, beleza? Então, no dia a dia, você não vê ninguém usando o afim como sinônimo de parente. Então, se lá no IADES o cara perguntar a você, ó, se pode substituir um pelo outro, marca errado e passa para a próxima, beleza? Essas particularidades léxicas. Aliás, você que estudou comigo aí na sala de aula, eu falei o seguinte, eu falei que quando o IADES cobrar essas expressões aqui, ó, parecidinhas, tá? Pode ficar como o pessoal falei, com a barba de molho, porque na maioria das vezes está errado, porque não tem como substituir uma expressão pela outra aqui, porque são usos bem diferentes, beleza? Outra coisa, ó, acerca de, separadinho, é diferente de acerca de. Esse acerca aqui, ó, junto, significa sobre. Vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre política. Então, esse aqui é acerca de. Já esse acerca de aqui, ó, separado, significa aproximadamente. Aproximadamente. Por exemplo, daqui a cerca de 15 minutos eu termino esse vídeo. Daqui a cerca de 10 minutos eu termino esse vídeo. Daqui a aproximadamente 10 minutos eu termino. Então, acerca de. Repito, se a banca perguntar, poderíamos substituir acerca de separado por acerca de junto, marque errado e passe para a próxima, porque você precisa ganhar tempo, afinal parece que tem raciocínio lógico aí na sua prova, é ou não é? As pessoas têm um pouquinho de medo de raciocínio lógico, por quê? Porque raciocínio lógico não tem tanta lógica assim, perdoem-me os professores de raciocínio lógico. Vamos adiante, queridos? Então, a fim de, diferente desse a fim de aqui, acerca de, diferente desse acerca de. Outra coisa, cai direto na prova do IADES. Pelo amor de Deus, essa aqui, ó, não tem a menor lógica. Mas é diferente de mais, viu? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse mas é uma conjunção adversativa e esse mais é um advérbio de intensidade ou um pronome indefinido. Se eu falo assim, eu quero entrar na Secretaria de Saúde porque eu quero trabalhar mais e ganhar mais, né? Então, é intensidade. E agora esse mas não, significa porém, não é? Todavia. Eu costumo brincar também, quais são as conjunções adversativas que todo aluno sabe? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. É ou não é? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. São as conjunções o quê? Adversativas. Então, não tem nada a ver esse mas no lugar desse aqui, beleza? Outra coisa. A fim de, acerca de, mais o aonde é diferente do onde. Você não pode usar um no lugar do outro, certo? O verbo comparecer, por exemplo, ele até admite, tá? Os dois, onde e aonde. Mas a maioria dos verbos não. Aonde é diferente de onde. Nas provas do IADES, onde cabe o aonde, não cabe o onde, beleza? São coisas diferentes. Outra, deixa-me ver aqui, se a outra, ó, esse aqui, ó, o verbo haver aqui é diferente da preposição a. Não coloque um no lugar do outro. Se eu falo assim, ó, há 3 meses eu estive em Fortaleza. É esse aqui, ó, o verbo haver, faz 3 meses. E esse aqui é o seguinte, daqui a 2 meses eu terei férias. Daqui a 2 meses, já vai indicar tempo o quê? Futuro. Então a dica para você é a seguinte, ó, particularidades léxicas. Encontrou essas expressões aqui, ó, parecidas, não coloque uma no lugar da outra. Por exemplo, a princípio
é diferente de em princípio. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eu falo assim, em princípio, os cinegrafistas são complicados. Está aqui o cinegrafista está olhando. Em princípio, são pessoas complicadas. Significa em tese. São cheios de detalhes, blá, 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 blá. Então, em tese, são pessoas complicadas. Agora, a princípio, significa no começo. No começo de tudo, no começo eu falei que vai cair texto e que vai cair gramática. No começo eu falei, a princípio eu falei para vocês que vão cair 3 questões de texto, significa no começo. Bom, resumindo, se você não se lembrar de tudo isso aqui lá na prova, é o seguinte, ó, se a banca perguntar se pode substituir uma pela outra, elas são muito parecidas, não são? São, mas não entra. Onde entra uma, não entra o quê? A outra aqui. Entendeu a mensagem? Cuidado com a expressão ao invés. Ao invés de e em vez de, tá? O em vez de você pode usar em qualquer situação, sempre. Se a banca perguntar se pode substituir o em vez de pelo ao invés de, você vai dizer sim. O em vez de pode entrar em qualquer situação, mas o contrário não é verdade. Se a banca perguntar se pode substituir ao invés de, tá? Aliás, se pode substituir o em vez de pelo ao invés de, não é em toda situação. Deixa-me explicar. Se aparecer assim, ao invés de usar preto, usou branco, por exemplo. É o contrário, então está certo. Ao invés de usar preto, usou branco. Eu posso usar o em vez de. O em vez de eu posso usar em qualquer situação. O que eu não posso usar em qualquer situação é o ao invés de. Porque para você usar ao invés de, tem que ter um sentido contrário, tá? Então, por exemplo, ao invés de usar branco, usou preto. Nós temos sentidos contrários. Ao invés de dormir, acordou. Sentido contrário. Tá? Agora, se eu falar assim, ao invés de comer maçã, comeu laranja. Está errado, porque laranja não é o oposto de maçã. São coisas diferentes, mas não são opostas. Então, você não pode falar, ao invés de comer laranja, comeu maçã, por exemplo. Tá? Ao invés de chupar laranja, comeu a maçã. São coisas diferentes, mas não são opostas. Então, não é ao invés, é o quê? Em vez de. Beleza? Então, se ele perguntar se pode substituir o ao invés pelo em vez de, certo. Mas se ele perguntar o contrário, na maioria das vezes está errado. Então, é outro tema que pode estar na sua prova. Outro teminha de gramática que pode estar lá, muita chance de cair, a crase. Tá? Bastante cuidado com a crase. Você sabe que a crase só pode ocorrer, não é? Com palavras femininas, salvo uma exceção, não é? Mas só pode ocorrer com palavras femininas, é a crase. Tá? Então, veja bem, cinegrafista, veja quanto tempo eu tenho ainda aí, por favor. Então, olha só, crase, tá? A crase. O que é a crase? É a junção da preposição a mais o artigo a. Então, veja bem, se você fala assim, o que eu não posso? Onde eu não posso usar crase de jeito nenhum? Onde eu não posso usar? Antes de verbos. Professor, estou disposto a fazer de tudo para eu passar. Disposto a fazer. Não pode colocar crase. Outro, que você não pode colocar crase, ó, antes de palavras masculinas. Palavras masculinas. Não pode, tá? Se eu falo assim, ele manifestou apoio a Obama. Obama é uma palavra masculina, você não pode colocar crase de jeito nenhum. Paco, mas existe uma exceção? Sim. Se estiver subentendida a expressão a moda de, seguida de nome de pessoas ou de regiões. Por exemplo, ele cozinha a Alex Atala, né? Que aí é o 3º melhor restaurante da América Latina. Então, ele cozinha a Alex Atala. Significa a moda de Alex Atala. Aí aqui sim, você vai colocar crase. Mas bife a cavalo, filé a palito, frango a passarinho, não tem crase não, viu? Nada de crase nessas expressões aí. Então, não existe crase antes de verbos, não existe crase antes de palavras masculinas, tá? Não existe crase com palavras indefinidas, alguém, ninguém, cada um, não existe crase com isso aí. Uma coisa que cai no IADES direto é a crase facultativa com pronomes possessivos, tá? Pronomes possessivos femininos no singular. Então, lembre-se disso, ó. A crase vai ser facultativa antes de pronomes possessivos femininos
no singular. Crase facultativa. Paco, e quais são os pronomes possessivos femininos no singular? Na palminha da mão aqui, olha, 5 dedos das mãos aqui. O Lula teria 6, né? Então, olha aqui. Minha, tua, sua... 6 não, 4. Na verdade, ele perdeu 1. Então, o Lula teria que repetir 1 aqui. É brincadeira, viu? Não vai ter... eu sou politicamente correto. Então, olha aqui, ó. Minha, tua, sua, nossa e vossa. Quais são? Minha, tua, sua, nossa e vossa. São 5 pronomes possessivos femininos no singular. E com esses pronomes, a crase é o quê? Facultativa. Essa dica aqui, pessoal, cai direto nas provas do IADES. Outra coisa que pode cair na sua prova, hein? Aquelas dicas que realmente podem estar lá, de Paco, dica importante do Paco, pode estar lá. Cuidado com a concordância, viu? Concordância verbal, cuidado. Por exemplo, eu vejo que o IADES gosta de cobrar esse verbo aqui, ó, o verbo fazer. O verbo fazer, indicando o tempo, tem que ficar no singular. Se houver um verbo auxiliar antes dele, também fica no singular. Professor, fazem 3 anos que eu estudo português. Falei, está precisando estudar mais 3, viu? Porque, ó, fazem 3 anos, pelo amor de Deus. O verbo fazer, indicando o tempo, tem que ficar no singular. Professor, faz 2 semanas que eu estou estudando. Parabéns, está arrebentando já, ó. Faz 2 semanas? Você falou certo. Faz 2 semanas, porque o verbo fazer, indicando o tempo, tem que ficar no singular. Paco, vai fazer 3 meses que eu estudo para o concurso da secretaria. Vai fazer ou vão fazer? Vai fazer. Verbo no singular. A gramática diz que quando o verbo fazer indicar tempo, ele tem que ficar no singular. Se houver um verbo auxiliar, o verbo auxiliar também fica no singular. Beleza? Cuidado também para não usar o verbo ter indicando o tempo. Ó, tem séculos que eu estou aqui esperando. O verbo ter não pode ser usado indicando o tempo. Você vai colocar assim, ó, faz séculos que eu estou aqui esperando, ou então você vai colocar há séculos eu estou aqui esperando, mas dizer tem séculos não. O tem só pode ser usado com o sentido de possuir ou então como um verbo auxiliar, tá? Eu tenho tido tempo para estudar, ele tinha chegado, ele tinha voltado, beleza? Então é isso aí. Outra coisinha que pode cair de concordância, verbo haver. Você sabe que o verbo haver no sentido de existir tem que ficar no singular. Verbo haver, no sentido de existir, tem que ficar no singular. Existir ou acontecer. Então, por exemplo, houve vários acidentes ontem. Nada de falar houveram vários acidentes. Tem que ser o quê? Houve vários acidentes, ou seja, aconteceram vários acidentes. Vocês sabem quem é que erra essa regra aqui, gente? É quem estuda. Porque quem estuda quer colocar tudo no plural, tá? E, na verdade, aqui não pode para o plural, porque o verbo haver no sentido de existir tem que ficar no singular. Então, houve acidentes e não houveram. Outra coisa, então bastante cuidado, hein? Houve acidentes, nada de houveram. Se estiver com o verbo auxiliar também tem que ficar no singular. Por exemplo, vai haver algumas festas e não vão haver algumas festas, viu? Pelo amor de Jeová. Essa história de plural é engraçada. Eu estava na padaria um dia desse e aí na fila à minha frente a balconista perguntou assim para a senhora, né? E a senhora o que deseja? Ela falou assim, eu quero 3 pães de sais. Isso perto de mim. Eu falei, pelo amor de Deus, é claro que eu fiquei calado. 3 pães de sais, eu fiquei observando se era um pão diferente, se com sais minerais. Não, era pão francês mesmo. Então, pelo amor de Deus, isso é ultra correção. São 3 pães de sal, pelo amor de Deus. Outra regrinha de concordância que tem caído bastante no IADES. Olha, é a regrinha do partitivo. Quando eu falo assim, ó, a maioria das pessoas chegou, a maioria dos convidados chegou, a maioria das pessoas chegou. Você pode falar a maioria das pessoas chegou e pode falar a maioria das pessoas o quê? Chegaram. Tanto faz como tanto fez. A maioria das pessoas chegou, a maioria das pessoas chegaram. Não há nenhum problema. Por quê, Paco? Isso é o chamado sujeito partitivo. Ó. Partitivo é quando indica parte. Maioria, tá?
é o núcleo e pessoas é a especificação. A regra diz assim, quando o núcleo do sujeito é uma expressão partitiva, que é esse caso, seguida por uma especificação, a concordância é facultativa. A maioria das pessoas chegou, a maioria das pessoas o quê? Chegaram, tanto faz como tanto fez. Beleza? Tá? Outra aqui, ó, vou colocar com outra expressão. Se vier número percentual, 30% da população não votou, 30% da população não votou, 30% da população não votaram. Não votaram. Olha só, votaram está concordando com 30, que é o numeral no plural. Votou está concordando com população, que está no singular. Quando você tiver um sujeito partitivo, ó, seja com número percentual, seja com essa expressão, se ele estiver especificado, você pode concordar com a especificação ou pode concordar com o núcleo, beleza? Fique atento a essa regrinha de concordância, que ela tem caído bastante aí nos concursos, beleza? Do IADES. Então nós vimos crase, concordância, tá? Vimos aí acentuação gráfica, pronome relativo, paráfrase, são realmente assuntos que podem estar aí na sua prova. E para a gente concluir essa revisão, tá? Outro assunto que pode estar lá na sua prova, dê bastante atenção para isso aqui, ó. Partícula Q, ou até o pincel já está acabando, partícula Q e partícula C. Esses dois assuntos têm caído bastante. Só um pouquinho, vou ver se tem outro pincel aqui. Isso, encontrei outro pincel aqui, graças a Deus. Olha só, partícula Q e partícula C. Olha só, a partícula Q que mais tem caído é o pronome relativo, mas também cai a conjunção Q integrante. Cuidado com as conjunções, conjunção integrante. E pode cair até o que, por exemplo, como preposição acidental, viu? Preposição acidental. Então, estude um pouquinho ainda o partícula que é essa aqui, ó. Como pronome relativo, como você vai saber que o que é pronome relativo? Porque ele retoma um substantivo aí da oração anterior. Como você vai saber que o que é conjunção integrante? Ele introduz uma oração que pode ser substituída por isso, ó. Se eu falar assim, ó, ele afirmou que não viria. Ele afirmou que não viria. Ele afirmou isso, ó. Ele afirmou isso. Então, quando a oração introduzida pelo que pode ser substituída por isso, ela é uma oração subordinada substantiva. E esse que é chamado de conjunção que integrante. Vou dar uma dica para vocês. Normalmente, eles gostam de cobrar pronome relativo. Aí coloca uma frase como essa aqui, ó, e pergunta para você se é pronome relativo. Quer ver uma maneira simples de você saber que isso aqui não é relativo? Ele está depois de um verbo. Se o que vier depois do verbo não é relativo de jeito nenhum. De jeito nenhum. É uma conjunção, tá? E olha só, a preposição acidental é quando o que vier depois do verbo ter. Eu tenho que sair, eu tenho que passar, eu tenho que estudar. Você deve aí pensando, tá pensando, ai meu Deus, um monte de coisa ainda de português, eu não sabia isso que o Paco está falando, eu tenho que estudar. Calma, tá bom? Calma, tranquilidade, vai dar certo. Revise, eu estou falando um pouco rápido para você não ficar desanimado com um vídeo muito longo, tá bom? Mas é isso aqui, ó. Eu tenho que estudar, eu tenho que passar, eu tenho que chegar. Isso é a tal da preposição acidental. Então, dê uma olhadinha aí na partícula que também, tá bom? Partícula que principalmente ela vai ser isso aqui. Outra coisa que eu vi lá nas provas do IADES foi a partícula C, tá bom? Olha a partícula C. Ela pode ser várias coisas, mas